bom dia, galera. Hoje estamos em um horário alternativo. Aqui Dudu testa o som. Vou fazendo favor. Então, galera, vamos testar o som para ver se está funcionando, se está tudo ok. Som. Testando. Olá, bom dia. Muito volume que ele tá no volume mínimo. Bom dia. Deu bom, né? Então, galera, espero que todos tenham tido uma boa semana. Essa aqui termina hoje e começa amanhã. Que a semana que começa amanhã também seja abençoada em nossas vidas. Eu sei que estamos nessa loucura de começo de ano e temos gente de férias e tá uma loucura ainda até se ajeitar, tem um tempinho. Mas hoje eu quero trazer uma palavra que ela encontra-se em Efésios, capítulo 4 e versículo 32. É somente um versículo, eu sei que tem todo o contexto, e o Dudu que gosta de falar de contexto, mas às vezes eu gosto de arrancar um versículo só e falar sobre aquele especificamente. E ele fala assim: antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Ontem eu estava com uma palavra em minha mente, que era Efésios 2, que ia falar sobre que a gente não é salvo pela fé. Esqueci. A gente não é salvo pela graça. Meu Deus. Que as nossas boas obras não nos levam. A gente é salvo pela graça e pela fé. Isso? O quê? Efésios 2 não tenho certeza, mas que a gente é salvo pela fé, pela sim. Fé. E que a gente recebeu a graça mediante que Deus depositou sobre Jesus Cristo. Isso Sim. aí. E que as nossas obras elas não produzem a salvação também, mas que elas são parte importante para que nossa fé não seja vã, ela não seja vazia. Porque Cristo demonstrou a fé dele de uma maneira, aliás, já falei, né? Demonstrou, foi de uma maneira prática, mas que através do seu sacrifício nós conseguimos alcançar a salvação e podemos hoje comemorar e estar em Cristo como uma família, de preferência, inclusive, vivendo com mansidão, tentando viver com amor ao próximo, por mais difícil que isso seja. Mas eu vou deixar que você pregue, né? Porque você preparou a mensagem. É isso aí, ele já quase pregou a palavra inteira, mas vamos lá. Hoje eu vim falar sobre perdão. Eu acho que eu gosto muito de focar em assuntos de amor ao próximo, em perdão. E às vezes eu esqueço do que eu prego. E às vezes Deus vai lá e fala, prega sobre isso, mas não pro próximo, prega pra você mesmo. Porque eu acredito que quando você fala alguma coisa de Jesus, você fala alguma coisa da Bíblia, antes daquela palavra atingir outra pessoa, tem que ser com você. Porque é em nós que começamos a mudança. Não adianta quando você não gosta de uma pessoa, por exemplo, quando você casa e o teu marido não é da forma como você pensa, ele não é... Você sonhava e aquilo não se concretizou e você quer tentar mudar a pessoa. Só que você tem que entender que você não consegue mudar as pessoas, você consegue mudar a si mesmo. E a partir do momento que você muda você toma a decisão, não, eu vou mudar, eu vou começar a fazer isso, você começa a perceber que as outras pessoas começam a mudar ao seu redor. Você começa a ver atitudes de pessoas que antes aquela pessoa já poderia fazer. Só que antes você não dava atenção, aquilo passava despercebido, ou você estava tão irritada com aquela pessoa a ponto de você não ver os pontos positivos dela. E perdão é uma palavra tão pequena, mas de um significado tão grande e tão difícil de colocar esse significado hoje em dia. É tão difícil colocar esse significado no teu cotidiano, nas pessoas com quem você convive, na tua família, no teu campo social, onde você trabalha. Isso é tão difícil. Eu vejo por mim que às vezes tal pessoa me faz alguma coisa, às vezes por ser mínima, e você fica aquilo remoendo. E
aquilo não afeta outra pessoa, aquilo afeta somente a você. Às vezes aquela pessoa já até esqueceu, já te perdoou e esqueceu, e você não. Você fica naquilo. Hoje é tão difícil a gente aplicar o nosso amor ao próximo. Hoje é tão difícil a gente ter atitudes como o de Jesus. E não é que o mundo se tornou difícil, o mundo toda a vida foi difícil. Mas é a gente que perdeu a nossa essência. A gente tem que achar onde a gente se perdeu, porque a partir de um momento você parou de se tornar aquela pessoa que você era. Você desistiu de um sonho que pra você parecia impossível. Você desistiu de amar alguém, você desistiu de uma pessoa porque aquela pessoa fez alguma coisa com você. E aquilo te magoou e você parou ali, e dali parece que a tua vida não progride, não vai pra frente. Você fica, toda a vida, eu nessa. Mas hoje eu quero que você se pergunte por que eu tô aqui. Por que eu me tornei isso que eu sou hoje? Se você é uma pessoa boa, tenta lembrar-se por que você se tornou essa pessoa boa. Se você é uma pessoa triste, amargurada, tente se lembrar também do porquê que você se tornou essa pessoa. Não é fácil perdoar. Não estou falando. E Deus também não falou que ia ser fácil perdoar. Jesus não falou, você vai chegar no seu colega e você vai perdoar e a partir dali a tua vida vai mudar. Ou pior, você perdoa a pessoa, mas só porque eu tô te falando. Esses dias a gente foi no culto. Protocolo. Virou um protocolo hoje em dia perdoar, porque o sentido da palavra é muito fácil. Você falar, eu te perdoo, eu falar pro Dudu, eu te perdoo, e daqui a 2 semanas eu falar, Dudu, você lembra o que você fez aquele dia? Quando você perdoa, de verdade, de coração mesmo, toda aquela mágoa sai de você. E você consegue conviver com a pessoa. Não falo que tudo será flores após esse perdão. Mas costuma ficar mais fácil a cada dia. Deus nos chamou para sermos um corpo, uma família em Cristo. Porque nós somos uma grande família. E me fala quando que uma família vai pra frente ou quando um corpo vai pra frente se eu estou brigado com aquela pessoa. Se eu não perdoei aquela pessoa. As famílias hoje, elas regem em amor. Tem um amor incondicional entre os outros. Mas agora porque fulano é meu amigo, porque fulano é da minha família, eu trato ele bem, e ciclano que não tem nada a ver comigo, tanto faz. Quando Jesus falou, ame ao próximo, não era o próximo seu namorado, sua mãe, seu pai, seu melhor amigo. Era o próximo que estava do seu lado naquele momento. E às vezes aquele próximo que está do nosso lado não é a pessoa que desejávamos ter do nosso lado. E aí você fica, eu vou adorar essa pessoa só porque Jesus mandou eu amar o próximo. Eu sei porque eu já falei muitas vezes isso. Eu já agi muitas vezes com isso que, eu vou perdoar a tua pessoa só porque Jesus mandou eu perdoar. Só que você perdoa e aquilo persiste. E é uma coisa tão ruim. É um sentimento tão ruim quando você não perdoa, quando você perdoa a pessoa da boca pra fora, mas aquilo não sai de você. Parece que aquela pessoa, e daí aquela pessoa vai pra frente e você fica tão magoado que parece que a tua vida não vai e aquela pessoa vai e você fica, meu Deus do céu, o que aconteceu com fulano? O que fulano tem de frente de mim? Mas às vezes aquela pessoa, quando ela te falou, eu te perdoo, ela perdoou com o coração. Realmente ela esqueceu. E daquela pessoa passa, te cumprimenta e você fica, porque fulana me cumprimentou só pra dar na minha cara. Não, fulana às vezes te cumprimentou porque ela quer te cumprimentar, porque ela quer ter uma comunhão com você. Só que pelo fato de você não ter perdoado, você não tem esse mesmo. Não é um sentimento mútuo. Não é um sentimento recíproco. Hoje em dia, situações como aquela que aconteceu lá em Brumadinho, o qual pedimos orações de todos e quem puder ajudar da forma que for, mesmo que seja orando, ore.
Mas hoje tem situações como aquela que pessoas... É normal. Ei, acorda pra vida. Onde você está vivendo? Olhe tudo que está acontecendo ao nosso redor. Se isso não te comove, eu não sei o que poderia comover. Ontem tinha uma foto com uma menininha com um cachorrinho e a legenda da foto era: se isso não te comove, você não conhece Jesus? Não conhece? Você não conhece Jesus. Olha, eu não sei em que mundo estamos vivendo, mas independente do mundo que a gente esteja vivendo, a gente tem que lembrar todos os dias da nossa essência. Todos os dias a gente tem que lembrar o porquê que a gente está aqui. Qual é o motivo? O porquê que Jesus nos quer estar aqui no lugar onde estamos, fazendo o que estamos fazendo. Tem uma razão, tem um motivo. Sabe, todo mundo fala que quando a pessoa tá triste, a pessoa quer estar ao lado de pessoas que emanam boas energias, que trazem alegria, sabe, que são pessoas positivas. Não aquelas pessoas que já são tristes, que vivem reclamando. Ei, que nós que temos Jesus no nosso coração. Que a gente que tem o amor do Pai, que é amor que excede todo entendimento, que por amor a Ele fazemos as coisas que nós achamos impossíveis, que nós outrora achávamos, não, eu nunca vou fazer isso, e daí você se pega fazendo. Que nós sejamos essas pessoas que trazem alegria para a vida das pessoas, que nós sejamos essas pessoas positivas e não só as pessoas que reclamam. Que nós sejamos pessoas que trazem coisas boas para a pessoa. Que a gente leve Jesus para as pessoas. Não precisa você falar nada, só precisa falar de Jesus. Que você fale mais de Jesus. Que você proclame mais esse amor. Porque se sentir amado é muito bom. Você sente amor de todas as pessoas. E tem pessoas que não tem ninguém para elas sentir amor. Ou que não tem ninguém que sinta amor por elas. Que você seja a pessoa. Que você todo dia acorde, hoje eu vou levar algo de bom para a vida de tal pessoa. E isso não é tão difícil. Não é preciso, sabe, você dar grandes coisas para a pessoa. Às vezes aquela pessoa só quer alguém que escute. Só quer um abraço. Só quer vai ficar tudo bem. Vai dar tudo certo. Só que isso são coisas que a gente se priva de falar. Pra gente ficar, se eu falar, não sei, pode ser que aquela pessoa não goste, mas às vezes é só aquilo que ela quer ouvir. Sabe, que a gente esteja com os ouvidos mais atentos a ouvir Deus falar com a gente. Que às vezes Deus fala pra ciclano isso, fala pra fulano isso, abraça aquela pessoa. Só que sabe, você tá no mundo assim de que isso virou uma realidade muito longe. Porque você abraçar a tal pessoa, você falar de Jesus pra tal pessoa, hoje é absurdo. Você fala, o que fulano vai fazer? O que aquele meu amigo, cara, que ele não gosta de Jesus, o que ele vai falar? Sabe, o que ele vai pensar? Eu acho que ele não vai mais andar comigo, ou ele vai me abandonar. Ei, para de viver de aparência. Comece a viver a realidade. Comece a viver a realidade que você tem. Comece a demonstrar para as pessoas aquilo que você tem, não aquilo que você queria ter. Sabe, não precisa você mostrar todos os bens que você tem para a pessoa, você só basta ser uma pessoa do bem. Ser uma pessoa do bem é tão bom. Só que às vezes aquilo se torna impossível para você. Você prefere ser aquela pessoa que você escuta o problema dos outros e você não tem uma solução do que você falar de Jesus. Eu sei, muitas vezes eu fiz isso. Então a pessoa chegava assim pra mim, daí eu tô com isso. E eu ficava, calma, vai dar tudo certo. Ou,
Eu pensava comigo, cara, o que eu vou falar, o que eu vou fazer? E Jesus fica lá, fala de mim, fala de mim, fala de mim. Teve uma época que uma pessoa muito amiga minha, que ela não ia na igreja. E eu estava, acho que no primeiro ano, né, era bem nova nessa época. E essa pessoa falou de mim e relatou um problemão enorme. E eu fiquei, cara, o que eu vou falar pra essa pessoa? O que eu vou falar pra essa minha amiga? E eu fiquei, calma, vai dar tudo certo. Falei, enrolei um pouquinho e fui embora. Só que ela continuou mal e persistiu por uma ou 2 semanas aquela maldade. E daqui a pouco ela começou a sorrir. E eu falei, fulana, o que aconteceu que você tava com aquele problemão? Como é que você resolveu aquilo? Ela disse, eu conversei com uma outra amiga minha e ela me falou de uma pessoa. E eu queria falar dessa pessoa pra você. E eu falei, claro, pode falar. E ela começou a me falar de Jesus. E ali Jesus disse, viu? Eu te falei que era pra você falar. Por que você não falou? Eu tive que fazer isso tudo pra ela poder vir te falar de uma pessoa que você já conhece porque você não teve coragem de falar. E aquilo doeu. Ai, meu Deus. E eu tive que escutar ela falar, olha, acho que ela falou 1h30. E eu não podia falar nada. E eu comecei a chorar e ela começou a chorar. E aí eu disse, olha, eu já conheço a pessoa. E falei pra ela, ei, não perca pessoas do bem porque você não teve. Porque você ficou com vergonha de falar. Sabe? Perdoe. Ame o próximo. Adore, que a tua vida seja uma adoração a Deus constante. Não faça as boas obras só pra mostrar pra fulano que você pode. Ai, porque eu dei 100 reais pra pessoa porque aqueles 100 reais tava sobrando. Ai, porque eu tenho, porque... Ei, para de ser assim. Cara, se você não tem 100 reais pra pessoa que passou na rua, sei lá, você tem 5 centavos pra doar, doe aqueles 5 centavos. Não precisa você juntar um montante pra ajudar tal pessoa com aquilo que você tem e não te serve mais, uma roupa, um alimento. Se aquilo que você tem não te serve mais, doe. Doe seu tempo pra pessoa. Às vezes não é bem material que ela precisa. Às vezes ela deu um tempo. Só que hoje, tudo se tornou impossível. Para finalizar, domingo retrasado foi. A gente foi lá na igreja Seda, do pastor Dinei, e ele pregou sobre Jesus, perdão. mas o pastor Dinei tá conduzindo. O pastor Dinei é o pastor. Não, Jesus é o pastor. Tá, mas pode continuar. E aí ele pregou sobre perdão. E no final ele deixou um vídeo, o nome do vídeo, tá, pra quem quiser pesquisar na internet, é O Poder do Perdão. E nesse vídeo um cara tinha matado mais de 40 mulheres e chegou o dia do julgamento dele. E nesse vídeo várias pessoas acusavam ele e ele se mostrava duro de coração e não demonstrava reação nenhuma e as pessoas xingavam e ele ficava só olhando. Aí chegou um senhor que era pai de uma dessas meninas e ele falou assim, cara, você foi contra tudo que eu acredito. Você me fez pensar no que eu tava acreditando e no final ele falou, eu te perdoo. E aquilo mudou na hora a reação do assassino, da pessoa, né, que tinha matado aquelas mulheres. O que você faria no lugar desse senhor? E ali Deus me levou a pensar o que eu faria no lugar. O que você faria, sabe? Às vezes tem pessoas que fazem o mínimo por você. Faz tipo coisa mínima. E você não perdoa. O que
você faria? Sem contar que às vezes a gente mesmo magoa as pessoas, porque não é só os outros que nos magoam. Não fique pensando que fulano só sou magoada, só me atinge. E o que você faz com os outros? Deus nos chamou para ter amabilidade. Amabilidade é você amar incondicional. Não interessando quem é que seja, não interessa a cor, o gênero sexual, não interessa a religião, não interessa a pessoa, não interessa a cor, raça, gênero sexual, não interessa. É ser humano como você. Só que hoje a gente tira estereótipos de a pessoa é isso, eu não posso amar. Ei, até tinha uma frasezinha assim no Facebook, tipo um gif, onde Jesus fala: amem o próximo. Aí as pessoas falavam, e os gays? E as pessoas de outra religião? E os judeus? E os muçulmanos? E daí na outra tava assim, que parte que você não entendeu de ame o próximo? Eu te pergunto, que parte que você não entendeu de amar o próximo? Que parte que você não entendeu de ter amabilidade com os outros? Se vocês fizerem o bem somente ao que vos amam, que recompensa tereis? Ei, aprenda a olhar pro lado. Aprenda a olhar pro outro lado. Não olhe só aqui, ó. Não olhe só, não veja só onde a tua visão alcança. Se coloca no lugar dos outros. Antes de você falar, pense. E olha que isso é muito difícil, hein? Você pensar antes de falar. Antes de você olhar com julgamento, olhe para si mesmo. Antes de você julgar fulano, julgue a si mesmo. Porque você se conhece. E fulano conhece a fulano. Você não é ninguém para acusar fulano. Sabe, se você for falar mal de alguém, fale mal de você mesmo. Aí você vai ver quantas coisas você tem feito, quanto mal você tem feito, que às vezes nem se compara ao que fulano fez, ao que aquela pessoa fez. Mais ou menos igual aquela frase. Não ligue se as pessoas falarem mal de você. Elas não sabem o quão ruim você é. Isso aí. E é essa a mensagem que eu quero deixar pra vocês. Perdoem, amem, se doem. Não pense que se eu me doar, eu vou quebrar a cara. Ei, o ruim é você nem tentar. Se você quebrar a cara, tudo bem. Amanhã você recomeça de novo. Tenha pessoas do bem ao seu lado e não só pessoas do bem. Porque às vezes aquela pessoa amargurada é a melhor pessoa pra você se ter no lado. E não pra você deixar aquela pessoa amargurada. Por favor, traga aquela pessoa pra trazer alegria. Seja a pessoa positiva na vida de alguém. E é isso. Por hoje, minha parte, amém. Dudu. É isso aí, galera. Deixa a viola ali. Na verdade, o que eu gostaria de falar é bem curto, né? Na verdade, eu já fui falando no meio da fala, né? Não deveria muito, mas eu acho que é mais ou menos só para complementar a mensagem da Daíse e falar um pouquinho do que aconteceu com o versículo isolado. Esse versículo isolado, ele não faz diferença, vamos dizer assim, se ele está na carta de Efésios, se ele está na carta de Corinto, se ele está na carta aos Coríntios, né? Se ele está na carta para quem fosse, mas é um dos aconselhamentos de Paulo para o povo de Deus. Então, Paulo ele tinha aquela ideia principal de que, por exemplo, todos nós pecamos, todos nós, há um tempo, fomos destituídos da glória de Deus, que é a depravação total, seja dos calvinistas, dos arminianos, dos pelagianos, dos bananos, mas dos cristãos, do mundo.
E talvez eu possa ver o mundo como um todo, como todas as pessoas. E não necessariamente em uma parte considerar o mundo uma parte de pessoas e o mundo todo mundo. Talvez eu seja malvado bastante para criticar uma metodologia ou não. Mas eu espero que as pessoas que seguem isso ou seguem aquilo, que sempre continuem olhando para Jesus. Porque eu sei que dele e por ele a gente vai chegar, talvez não a um consenso ou a uma ideia que seja realmente única, igual a gente vê em Colossenses, mas que a gente possa ter a ideia de que essas diferencinhas que nós temos, elas não são e nunca serão maiores do que aquele que nos une. E é aquele que fez esse sacrifício por você. E pode ser que você não creia que seja para todo mundo, mas eu sei que o desejo do coração de Deus é que todo homem chegue ao conhecimento da verdade, ao conhecimento do pleno conhecimento de Deus. E que, embora a gente viva uma vida meio bagunçada e uma hora ou outra talvez a gente não esteja mais aqui, que um dia nós vamos estar com Ele. E é a fé na ressurreição que faz toda a diferença para, no caso, o cristianismo. Por mais que ele tenha tomado tantas linhas diferentes e vertentes que às vezes nós acabamos nos perdendo em tantas ideias novas, em tantas interpretações. Então que no dia de hoje você se concentre na mensagem que foi pregada. Talvez não tanto na minha, né? Porque eu acho que só dei umas atrapalhadas. Mas se concentre em Jesus. Não precisa ser o Dudu e a Daíse necessariamente também. A gente tem muito fácil acesso a pregações, a Bíblia, né? Hoje nós podemos ler ela na nossa língua em diferentes versões. Sendo que no passado as pessoas foram limitadas disso. Teve pessoas que morreram, teve confusões que aconteceram para que você hoje no teu smartphone pudesse abrir a Bíblia e ler ela abertamente. Na verdade, isso ainda existe, né? Em alguns lugares, talvez as pessoas ainda não possam ter o acesso que hoje você tem ou que nós temos. Mas que talvez a gente não precise perder a cabeça para isso. Mas que aquelas pessoas, e que talvez por uma coragem que tem que surgir dentro de nós, conheçam o Evangelho. Porque é por isso que a Daíse vai falar de Jesus para uma amiga que está próxima. Porque faz toda a diferença ela conhecer Jesus. Faz toda a diferença ela levar a vida eterna para essas pessoas. Não é a Daíse que oferece necessariamente, mas é Deus. É o próprio Jesus Cristo com o seu sacrifício pagou a nossa dívida de pecadores, de quem escolheu desobedecer a Deus. E não estou dizendo que você não desobedece a Deus ou que nós não desobedecemos a Deus, porque nós somos os filhos mal criados. Aqueles que dizem: pai, eu vou trabalhar na vinha, e daí não aparecem. E o outro filho que disse: mas trabalhar na vinha, pai, não vou, acho que não. Mas no outro dia estava lá para trabalhar. É lógico que eu estou dando alguns exemplos com as parábolas de Jesus, mas que você possa ter uma semana abençoada, que você possa ter uma vida com Jesus e que isso não se torne só palavras, sabe? Não vou impedir você de brincar, de fazer piada, de dar risada, de dançar, de repente ouvir uma música que não seja gospel. Mas busque os motivos e por que você está fazendo. Por que eu vou rabiscar o meu corpo escrevendo qualquer coisa que seja? Por que eu vou fazer um desenho desse lado? Por que eu vou fazer isso aqui? Por que eu vou fazer aquilo ali? Essa semana, uma amiga minha fez, se eu não me engano, um rostinho com o nome do filho dela. O que eu achei bem legal. Mas enfim, eu só geralmente caminho por esses
por essas escritas, por essas analogias, essas comparações que eu faço, pra gente ver que, cara, Jesus está em tudo que você pode fazer. Ou ele deve estar em tudo que você pode fazer. E isso faz uma diferença violenta no teu viver e no teu relacionamento com ele. Então, se eu puder deixar só mais uma mensagem, eu vou dizer assim pra vocês. Cara, para com esse negócio de começar às 7, terminar às 8, terminar às 8h30, terminar às 9, terminar às 10. Para com esse negócio do culto do final de semana. Para com esse negócio de ser só cristão quando você vai na igreja. E eu digo isso pra nós. Que às vezes parece que esquecemos. É isso aí. Então que você dê valor ao sacrifício de Jesus e que a gente veja as dívidas do outro, assim como na parábola, como nada comparado com as dívidas que nós temos e que Jesus assumiu na cruz. É isso aí. Valeu. Compartilhem esse vídeo para que essa mensagem chegue a alguém. Muito obrigado. Deus abençoe.